Olá, boa noite. Vamos aqui, né, novamente iniciando essa nova série aí, né, no canal Cósmico, né? Interessante esse título aqui, essa sugestão aqui que eu recebi, eu achei muito interessante, né? E hoje nós vamos falar sobre o caminho da magia, né? O que seria isso? Seria aquela famosa jornada mística, né, que eu falo. Eu sempre estou falando, busque a jornada mística, faça o caminho, né? O caminho da magia, busque dentro de você, conecte com a sua alma, procure entender os seus pensamentos, busque, né? Tenta entrar dentro do seu subconsciente, explore, né, a sua intuição para você entender as coisas da vida, e daí a pessoa vai e pergunta assim para mim, mas como que eu faço isso, né? Eu não sei como fazer isso. Então, eu vim trazer aqui um resumo para vocês do que vem a ser, né, essa jornada mística de que tanto eu falo. O que eu quero dizer quando eu digo na jornada mística, né? A jornada mística, né, quando na sombra da noite, né, onde o véu entre o mundo real e o sobrenatural, né, acontece na nossa vida, né? Então, nós nos encontramos uma trilha mística muito interessante. É quando nós entramos dentro de nós, que você, de repente, você senta lá e você faz uma meditação e você vai entrando dentro de você e você vai descobrindo coisas incríveis, né? Coisas até que às vezes dá um pouco de medo, né? E a gente costuma falar, né? A intuição é onde mora o espírito, é onde o espírito reside, é onde a gente tem que buscar pelos nossos conhecimentos, onde a gente precisa entender o nosso processo enquanto aqui no planeta Terra, né? Então, nesse reino de mistério, de encanto, de seres mágicos, né? Nós encontramos segredos dos nossos ancestrais. É dentro de nós que nós encontramos esses segredos, que aguardam para ser desvendado. Tudo que está dentro de nós, no nosso subconsciente, né, faz parte da nossa história da vida. E ele está aguardando para que nós, num determinado momento, né, que a gente busque e comece a desvendar isso, para a gente estar vivendo melhor na vida, né? Boa noite, Giza, seja bem-vinda, querida. Né? Então, vamos lá, vamos falar o que seria, né, a trilha mística que eu falo tanto para as pessoas irem buscar na sua alma, no seu subconsciente. Quando a gente começa a fazer a caminhada dentro de nós, que a gente entra, né, numa meditação, que a gente senta, se acomoda e começa a buscar dentro de nós entender as coisas, né? Nós seguimos, a gente começa na Floresta Encantada. Ou seja, a Floresta Encantada é um lugar exuberante, cheio de beleza, onde a luz do sol se entrelaça com os raios do luar. Os pássaros cantam, né? Melodias enigmáticas e os riachos sussurram segredos em seres mágicos que protegem os segredos das antigas árvores e fada. A dançar entre flores brilhantes, os viajantes dessa trilha são convidados a desvendar os mistérios escondidos na essência da natureza e a honrar a conexão com o mundo espiritual. Né? Então, isso aqui é aquele momento mágico, quando nós começamos a meditar, né, e nós começamos a entrar dentro de nós, aparece para nós como se fosse uma floresta que a gente vai ter que desbravar, que a gente vai ter, né, que começar a entender esse processo dentro de nós. Né? E é interessante que para cada canto que a gente vai, a gente precisa tomar um pouco de cuidado, né, ter assim uma certa reserva, o que eu vou encontrar ali? O que eu vou encontrar dentro do meu subconsciente escondido, né? Algo, como que eu vou me reagir diante disso tudo, né? E a gente vai indo, né? Seguindo adiante a trilha, né? Nós somos os aventureiros, daí nós procuramos pelo ancião, o ancião que tem dentro de nós, né? Porque quando nós falamos na Floresta Encantada, né, que
parapsicanálise usa, é você explorar o que tem dentro de você como se estivesse entrando na floresta mesmo. Quando você entra na floresta, você pede permissão para você entrar, você toma cuidado, porque você pode encontrar um animal feroz, então você fica atento aos movimentos, você fica atento aos sons, né, do que você vai encontrar lá dentro. E é isso que nós encontramos no nosso subconsciente. Tudo aquilo que a gente vem guardando de muito tempo, que está lá escondido, e que, de repente, a gente começa a desbravar aquilo, né? Então, a gente vai entrando na floresta, de repente tem lá uma coisinha, fala, eu quero ver o que é isso, por que esse sentimento está guardado dentro de mim, o que ele representa para mim? Ah, e esse outro aqui, então você começa a buscar. Daí, quando você encontra tudo isso, né, você, para não ficar perdido, você começa a buscar o templo do ancião. O que seria esse templo do ancião? É aquele lugar sagrado da sabedoria ancestral, né? E os sábios, os místicos, que preservam o conhecimento, né? Cedido de civilizações há muitos esquecido. Então, quando a gente chega num ponto, né, a gente fala, poxa, mas esse conhecimento, quem foi que trouxe para mim? De onde eu adquiri isso? Eu adquiri na minha infância? Eu adquiri em outra vida? Eu adquiri da minha família? Eu aprendi numa religião? Eu aprendi na escola? Né? Então, você fica meio perdido e você começa a buscar o ancião dentro de você que você aprendeu. E, de repente, você começa a sentir o cheiro do incenso, né? Porque os anciãos, eles acendiam os incensos, né? Que exalam aroma divinos, e as velas, porque antes não tinha luz, eles usavam as lamparinas, e você começa a visualizar, né, as lamparinas, as velas, iluminando os pergaminhos antigos, e você começa a entrar naqueles castelos, naqueles templos, né, e começa a buscar pelos pergaminhos antigos, pelas coisas antigas que você tem dentro da alma. E na presença do ancião, quando você chega lá como um visitante, né, você chega para ele e você fala que você quer buscar respostas para as suas indagações mais profundas, né? E ao receber ensinamentos que transcendem o tempo. Então, você vai buscar dentro do ancião que tem dentro de você as suas verdades. E não simplesmente acreditar na superficialidade, né? E você continua o seu caminho. E, de repente, você sente, né, algo secreto dentro de você. É como se você chegasse numa cachoeira de visões. Você começa a vivenciar uma porção de coisa. É luz, é lago, é riacho, é cachoeira, é um monte de coisa que vem tudo à tona para você, que está tudo dentro do seu subconsciente, né? E você depara, de repente, com aquela água calma, cristalina, né? E que reflete o futuro, que reflete o passado, né? Como, né, se o véu do tempo se fundisse tudo num só, porque é isso que nós somos. Dentro de nós, nós somos o passado, nós somos o presente, nós somos o futuro, tudo acoplado numa única coisa, e que, de repente, nós precisamos fazer a diferença, nós precisamos traçar linhas para que nós possamos vivenciar. Isso é passado, isso é futuro, e isso é o presente. E é isso que nós temos que ter o entendimento, né? E nessa água cristalina, né, aqueles que se banham em suas águas são abençoados com o vislumbre de possibilidade e revelação sobre suas jornadas pessoais. A pessoa que ela descobre dentro de si as águas cristalinas de todo o pensamento que ela acumulou, para ela, depois dela discernir, depois dela entender as coisas como deve se processar, a partir do momento que ela começa a vivenciar, banhar-se naquele conhecimento que saiu de dentro dela, né? A cachoeira é apenas um portal para a intuição e o autoconhecimento. Então, aqueles conhecimentos começam a vir à tona. E quando ela começa, né, é onde o viajante pode encontrar clareza no meio das incertezas da vida, né? E ele começa a buscar
o autoconhecimento, ele quer entender, porque lá no templo, né, ele aprendeu, o ancião tal ensinou isso, aquele outro ensinou essa coisa, mas ele vai buscar dentro dela, mas o que eu entendo de tudo isso? O que eu tenho que processar tudo isso da minha vida? Como que eu vou trazer isso para mim, né? E é quando ele começa a colocar a sua intuição para funcionar, né? É quando ele deixa fluir, né, a água límpida que tem dentro do seu subconsciente para trazer à tona o seu retrato, o seu espelho, o espelho daquilo que ele é na realidade, e não daquilo que ele apresenta para as pessoas. É aí que está o segredo da vida, né? E no portal, daí ele chega, passou por tudo isso, ele chega no portal das estrelas, né? Portal das estrelas é de onde eu vim, para onde eu vou, de onde eu fui, do qual estrela que eu vim, afinal de contas, né? Mais uma parte elevada da trilha, né? Uma abertura para os reinos celestiais. Então ele começa a buscar no divino, é onde aparece a figura do Criador, né? E nesse lugar, a vastidão do cosmos se revela e a constelação brilha cada vez mais. Então, ele começa a entender que nós não somos os únicos no planeta, porque existem inúmeras constelações e que nós não temos conhecimento, nós só temos conhecimento da Via Láctea e as outras, né? Nós precisamos entender esse processo. O ser humano, ele não é o único ser vivente do planeta. Existem muitos outros seres maravilhosos que vivem em outras estrelas e que estão constantemente nos auxiliando, nos ajudando, como eles conseguiram a evolução, porque eles começaram como nós. E, de repente, eles estão mais evoluídos porque eles se deram ao direito de buscar dentro deles, entender realmente qual é a essência da vida, qual é a essência da alma, qual é a essência do espírito. E a energia cósmica, ela envolve os caminhantes. A pessoa, quando ela começa a buscar dentro de si, quando ela se conecta consigo mesmo, com seu interior, né, ela vai desvendando os mistérios do universo, né, os sonhos se tornam mais vívidos e a intuição se intensifica, permitindo que o viajante, né, se sinta parte do grande tecido do cosmos. Quando você se conecta com isso e, de repente, você tenha o entendimento de que você faz parte do cosmos, que você não é uma simples criatura que está solta aqui no planeta Terra, você começa a dar sentido à sua vida, você começa a dar valor às suas escolhas, você começa a vivenciar algo sublime na vida. Mas a trilha chega ao fim, né? Quando ele vivencia tudo isso, ele descobre que ele faz parte desse grande universo, desse imenso universo, e que ele precisa trazer o equilíbrio para perto dele, né? Chega ao fim a trilha, mas os tesouros que ele encontrou, as experiências que ele vivenciou nessa trilha, permanecem gravadas no coração dos aventureiros. E ao retornar à realidade, eles carregam consigo a sabedoria, adquirindo a magia que os envolve e a certeza de que a trilha mística jamais os deixará, pois suas maravilhas transcendem o tempo e o espaço. Quando você busca, né, pelo equilíbrio cósmico, pela energia cósmica, você se dá conta que tempo, que espaço só existem aqui para nós. Que no universo todo não existe. Que nós, na verdade, nós somos um aglomerado, nós somos um acoplado de energias, tudo em movimento para fazer essa máquina magnífica funcionar. É assim que o universo se processa, né? Tudo funcionando equilibradamente. A física quântica, ela trouxe ensinamentos incríveis, né? Dizendo que nós aqui podemos nos projetar em qualquer lugar que a gente quiser, mas a gente não faz isso, porque a gente ou tem medo, porque desconhece, porque se acomoda. Existem vários motivos, ou porque ninguém ensinou para a gente, e daí a gente vive se desgastando, adoecendo, sofrendo angústia, depressão, problemas de saúde graves,
relacionamentos que não dão certo, porque nós não nos encontramos no universo. Nós estamos alheios a toda essa movimentação, essa maravilha que é a essência divina do Criador em nós. Nós não temos essa consciência. E é interessante que Sananda, né, o Jesus verdadeiro, ele veio exatamente ensinar isso. Só que as pessoas não deram conta. Há 3.000 anos atrás, se passaram 3.000 anos, a maioria do ser humano está vivendo exatamente aquilo que viviam atrás, esperando que apareça de repente um Jesus para salvá-las novamente. Quer dizer, esse Jesus terá que vir morrer de novo para ensinar para elas que ninguém morre definitivamente, para ensinar que a vida continua, que a gente perde apenas o corpo que nós temos aqui, né? As pessoas estão esperando isso? É preciso pensar. Nós somos seres pensantes, é por isso que nós temos a nossa mente para pensar, né? A trilha mística ela é uma jornada para os corajosos. Somente as pessoas corajosas, porque você precisa ter fé para você fazer esse caminho. É a mesma coisa, para você seguir os ensinamentos de Sananda, que é o verdadeiro Jesus, você precisa ser corajoso, porque senão você desiste no meio do caminho. Né? Por que ele sumiu durante 30 anos? Ele foi aprender a dominar todos os elementos, ele dominava, ele parava a tempestade, ele andava sobre as ondas do mar, porque ele tinha esse conhecimento, e isso todos nós podemos adquirir, porque nós somos uma essência do Criador. Se nós nos conectarmos com a energia do cosmos todo, nós fazemos parte dessa grande evolução, a gente vai evoluindo, a gente aprende isso. Porque quando ele andava pelas águas, ele era o espírito. É por isso que ele não afundava, nós somos pura energia. Esse corpo aqui que nós temos é um corpo para a gente suportar viver no planeta denso, num planeta Terra. O planeta Terra é uma energia muito densa. Esse corpo aqui ele foi criado para que nós pudéssemos nos encarnar aqui para a gente continuar a nossa evolução do espírito, não é a evolução do corpo. Não basta você ir para uma universidade, você fazer 3, 4 faculdades que você adquire conhecimento. Você adquire conhecimento quando você entra dentro do seu interior, quando você busca no seu subconsciente, quando você vai buscar lá com os anciãos todos os conhecimentos antigos e começa a trazer à tona. É a sua verdade. É isso que a pessoa precisa buscar, porque diante da verdade de cada um, ninguém pode contestar, porque é a sua verdade. O problema é que se todas as pessoas partirem para esse princípio e começarem a descobrir as suas verdades, o que vai acontecer? Ninguém consegue dominá-las, então vai acabar a religião, vai acabar a política, vai acabar os poderosos, e eles não querem isso. Só que as pessoas, quando elas têm o entendimento, muitas pessoas passaram por aqui com entendimento, e quando elas deveriam dar um up e trazer a verdade, elas são proibidas, elas ficam com medo, e elas não dão continuidade à situação. Sananda foi o único que se dispôs a morrer para dizer a verdade até o último minuto que ele perdeu o corpo. Mas depois ele apareceu para as pessoas dizendo: você jamais vai morrer, porque a alma vive eternamente. Ninguém consegue matar a alma de ninguém. Mata-se o corpo, mas a alma ela continua. E o sentimento, as emoções, nós guardamos na nossa alma. É por isso que nós precisamos aprender como se processa a alma. É preciso que nós aprendamos o que são os sentimentos em nós, como nós vamos processar todos esses sentimentos e aprender a dominá-los para não sermos dominados por eles. É isso que nós temos que ter em mente, né? E ao longo do caminho, a conexão com a natureza, a sabedoria ancestral, os ancestrais, eles têm uma sabedoria incrível, a intuição e a imensidão do cosmos se entrelaçam para revelar a beleza oculta do universo, que os buscam a magia em suas vidas, possam encontrar essa trilha e deixar-se levar
por sua aura encantada, abraçando o místico que habita em cada um de nós. O misticismo está dentro de cada um de nós. Quando você se propõe a acreditar num Deus, você está colocando o místico em movimento. É através do místico que você acredita. Afinal, somos todos viajantes em busca da magia perdida e daquela que está por vir. Muita coisa ainda está por vir. Muita coisa está por vir. E é preciso que nós nos entendamos. É preciso que a gente saiba qual é o nosso propósito aqui, o que a gente veio fazer aqui. Nós não podemos nos acomodar. É preciso questionar, é preciso entender, é preciso buscar. O ser humano, ele tem que ter nele a curiosidade de buscar as coisas, né? Ele tem que ser curioso, ele tem que entender e falar, não, eu não estou entendendo isso, eu quero saber como processa, né? Eu quero entender isso aqui, por quê? Por que as coisas acontecem assim, né? A pessoa, quando ela começa na trilha mística, é muito engraçado, né? Porque ela pergunta, de onde eu vim? Ah, eu vim da estrela tal, né? Por exemplo, eu vim da estrela, a maioria dos terráqueos são da estrela de Órion, né? Mas nós temos aqui conosco os pleidianos, temos os felinos, temos os arctúrios, né? Então, cada um se identifica com a magia de cada raça. Aí no meu canal eu tenho quase todas as raças, está faltando algumas ainda que eu preciso desenvolver, né? Mas é muito interessante e tem histórias lindíssimas de seres terráqueos que se conectaram, que tiveram relacionamentos com seres extraterrestres e contam histórias lindas, magníficas, de como eles se processam, de como eles vivem, né? E é isso que a gente tem que ter como exemplo, né? O universo é enorme, é uma expansão muito grande, não é infinito. As pessoas falam o universo é infinito, não, não é infinito, não. Ele tem um começo e vai ter um fim um dia. A partir do momento que todos nós evoluirmos, cada um vai se expandir numa coisa. É isso que a gente tem que entender, né? Daí pergunta, mas quem é Deus para você? Né? Não existe um ser humano capaz de dizer quem é o Deus criador. O Deus criador. Não esse Deus aí que está na Bíblia aí, que é o Javé, o Jeová. Isso aí foi inventado pelos arquitúrios, pelos arcturianos, quando criaram o homem, né? O primeiro homem, foi criado por eles, e o Jeová, ele queria ter o domínio sobre nós, sobre todos a raça adâmica, né? O que ele fez? Ele se intitulou Deus. A árvore da vida é isso, porque eles não queriam, né, que o homem entendesse a realidade sutil da coisa, né? E ele, quando foi expulso, quando a Eva e o Adão descobriram que eles poderiam produzir corpos para acolher os espíritos que deveriam vir aqui evoluir, né? Eles se revoltaram porque falou, poxa, eles são deuses como nós, não podemos admitir isso. E eles foram expulsos, vocês vão cuidar da vida de vocês, e eles voltam para a estrela de onde eles vieram. Né? Só que o Javé, o Jeová, ele fica aqui como Deus. E para ter o domínio, ele chama Abraão e fala o que para Abraão? Você terá uma grande nação, mas você terá que fazer um templo para mim. Você terá que trazer a sua nação para me adorar no templo. Isso é a criação do homem, a criação do Jeová, a criação de Javé. E o homem vive sendo a ovelha, dizendo amém, 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 para que a religião insiste que ele saiba, e ele não busca pelo conhecimento. Nós precisamos buscar. É muito simplório você acreditar, né, que o homem foi feito de barro e que foi soprado na narina dele e que ele ganhou a alma. É muito simples isso. Muito simples. Nós não somos daqui do planeta Terra, nós somos de uma estrela. Cada um, quando vocês assistirem, quando vocês começarem a estudar a história dos extraterrestres e se identificar com a essência deles, você vai sentir em você, eu sou dessa estrela. E toda a religiosidade, ela veio mudando. Criou-se, o judaísmo criou o Jeová, fundou-se o judaísmo, né?
O Pentateuco foi escrito por Moisés, daí surgiu o hinduísmo, que acreditava em todos os deuses, porque antigamente o homem, quando ele não, por exemplo, o sol já foi Deus, a lua já foi deusa, tudo, o vento já foi Deus, tudo. Por quê? Porque o homem não entendia, tudo que o homem não entendia era Deus para ele, era algo que ele não tinha o domínio, ele não sabia. Os planetas, existiam 4 planetas apenas naquela época. Como que a gente pode, um ser inteligente como nós, acreditar no que aconteceu há 3.000 anos atrás, quando não existia escrita, não tinha os recursos que nós temos hoje, mal sabiam escrever, as escrituras foram escritas na língua suméria, uma língua pobre em vocabulário, foi traduzida para o latim, depois o latim para o grego, do grego para o inglês, do inglês para o português, que é a nossa língua. Está na cara que tem um monte de coisa lá que colocaram que não é realidade. Aqueles personagens lá das escrituras são excelentes, eu sempre falo, o melhor livro que tem na Bíblia é o livro de Jó, porque ele está contando a realidade da vida como é. Ele precisou perder tudo, e depois, quando ele começou a acreditar que ele podia sair daquilo, ele se curou e ele trouxe tudo de novo que ele tinha perdido. É o livro mais incrível que existe, o resto é tudo conversa fora, que não dá para aproveitar nada, não é nada de sagrado. O Pentateuco, ele fala da história daquele povo. Se vocês forem pegar a Bíblia ao pé da letra, quem falou isso para mim foi um pastor, eu nem tinha atentado para esse detalhe. Nós somos os gentios. E quem são os gentios na Bíblia? Né? São os ignorantes, aqueles que não têm capacidade de aprender nada, aqueles que não entendem nada, só o judeu é que entende de tudo, sabe de tudo, e ele é, hoje em dia, 10% da população do mundo é considerado os mais ricos do mundo. Desses 10%, 1%, 99% deles são todos judeus. Você pode analisar os Rothschild, os Rockefeller, né? Toda essa família são todos judeus, eles são riquíssimos, porque eles sabem manipular os elementos e nunca quiseram ensinar. Por que a turma tem problema com a maçonaria? Que a maçonaria é isso, que a maçonaria é aquilo, que a maçonaria tem participação com o Satanás, porque na maçonaria você estuda até o 35º grau da evolução. Eles são preparados para isso, para entender, manipular os elementos. E a maioria de muitos médicos são maçom, muitas pessoas, quando eles denigrem a maçonaria, é porque para entrar na maçonaria você precisa ser convidado. Não é qualquer pessoa que entra lá, não. Tem que ser convidado. Né? Daí eles falam, mas eles fazem culto, eles fazem um culto lá ao Satanás, eles não contam o segredo. Claro que não, porque tudo que passa pelo homem, ele muda tudo. Começou no judaísmo, olha quantas religiões existem até hoje. Daí vai lá o evangélico, ele fala assim, e quando eu conheci Jesus, minha vida mudou. Caramba, ele era católico, não conhecia Jesus? Foi batizado na igreja tudo, a igreja católica, em nome de Jesus, não conhecia? Né? Quem que criou o cristianismo? Foi o Império Romano, porque o Império Romano estava dominando tudo quanto é região naquela época e viu que Jesus, todos seguiam Jesus, que ele era poderoso pra caramba, né? Só que quando ele viu que a situação estava ficando complicada, ele foi tirado da cruz vivo ainda, que tentaram matá-lo, né? E quem fez tudo isso foi José de Arimateia, que o verdadeiro Jesus, ele morreu na Caxemira, com 100 e poucos anos depois, né? Teve família, teve tudo, só que lá, para fundar, estava vendo o islamismo, que o islamismo foi criado por Maomé, né, que era um pastor de ovelha, e que escreveu o Alcorão. E daí, para criar o cristianismo, aquele pessoal que não seguia o Islã, o que aconteceu? O Império Romano, vendo que o hinduísmo e que o islamismo estavam tomando conta, falou, não podemos deixar, vamos criar o cristianismo. Paulo de Tarso era um corrupto, foi ele que fundou o cristianismo. E usaram a figura de quem? Do Cristo, que inventaram um Cristo, um segundo Jesus, né? Não poderia chamá-lo de Deus, porque se eles mandaram matar uma pessoa, como que eles poderiam chamar ele de Deus?
né? Então, é criar a tal da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que nada mais é o Espírito que tem dentro de nós. E é isso, né? E daí vem lá um evangelho que fala, ai, olha, Jesus baixou em mim hoje, manda falar, o dia que o evangélico, ele receber, ele estiver próximo da energia de Jesus, ele não vai estar vivo para contar a história tão poderosa que é, ele vai ter o maior susto da vida dele, ele vai infartar, porque o Sananda verdadeiro, ele é um ser evoluído na 24ª dimensão, ele se manifesta no planeta Terra na figura do Arcanjo Miguel, na figura de São Germain, né? Quando ele vem para cá, ele está atento ao planeta Terra. Esses seres ascensionados aí que existem, né? Eumoria, Germano, Curtume, Serapis Bey, Mestre Nada, Mestre Kutumi, tantos outros seres evoluídos, eles estão atentos ao planeta Terra. Porque se acontecer alguma coisa no planeta Terra, o que vai acontecer? O universo todo perde o equilíbrio. A 24ª dimensão, por que nós vamos da 3ª para a 5ª dimensão? Porque a 24ª dimensão estava em cargo dos Estados Unidos, porque lá existe, por isso que tem a NASA, lá existe um ponto, um chakra muito importante do planeta, né? Só que eles fizeram o quê? Eles pegaram a tal da bomba atômica e jogaram em Hiroshima, matou aquele monte de gente, aquele problema todo, eles perderam o direito. E é o Brasil que agora é responsável para levar o povo na 5ª dimensão. Não é à toa que aqui no Brasil estão sendo chamadas pessoas escolhidas, não é à toa que aqui no Brasil se desenvolveu a espiritualidade, para levar o povo na 5ª dimensão. Só que as pessoas começam a fazer uma coisa e viram uma religião. Inventa de fundar uma religião e para o processo, porque, na verdade, as autoridades elas querem isso. Elas querem isso, elas falam, vamos fazer tal coisa, e faz com que... Chico Xavier, ele foi ameaçado de ser preso umas 3 vezes, porque ele sabia muito mais coisa e não pôde falar. Não pôde falar, por quê? Se ele falasse, ele era preso, porque a igreja não permitia que ele falasse. Então, nós temos que buscar esse conhecimento, desenvolver esse conhecimento, acabar com o medo. O planeta Terra, ele é um planeta do medo, do terror. Pode ver, tudo leva todo mundo ao medo. Tudo é dominado pelo medo. E a energia negativa que a gente, através do medo, você alimenta esses seres que construíram lá no começo, essa maldade toda desse Jeová aí, como fala a família real, ela tem vários reptilianos do mal que controlam o petróleo, controla tudo quanto é coisa no mundo, né? Baseado em quê? Naqueles que criaram o mundo lá atrás, né? Lá no começo, né? Eles são alimentados pela negatividade. Quanto mais as pessoas tiverem medo, mais estiverem vibrando na energia negativa, está alimentando aquelas pessoas, está alimentando o mal no mundo, e eles ficando cada vez mais fortes. Então, não adianta você corrigir, né? A pessoa reclama aqui no Brasil, principalmente, agora na França, que está um problema sério, com Macron ganhou a eleição, lá nos Estados Unidos, o Trump, né? Porque no Brasil nós temos problema político, falar, é Deus, pátria e família. Tem que parar com essa baboseira aí, não é Deus, pátria e família. Cada ser humano, a partir do momento que o ser humano ele mudar a consciência dele, ele vai aprender a votar consciente, saber realmente quem que está dirigindo, não ter medo. Quando você vibra no amor incondicional, você não alimenta essas pessoas, elas vão perdendo o poder. O amor incondicional e a intuição faz com que as pessoas, né, fortaleçam o bem. A energia do universo, ela só movimenta através do amor incondicional e do bem, porque todos os seres estelares, eles pregam o bem e o amor incondicional. Nesses outros planetas, quem tiver oportunidade, qualquer um pode ter essa possibilidade, né? Basta ele querer falar, eu quero ser um ser de luz, eu quero caminhar na luz, eu quero vibrar no amor incondicional, ele vai trabalhando isso dentro dele, ele vai fazendo, vibrando o amor, ele muda, ele é um ser iluminado, e a hora que ele chega para um ser extraterrestre e fala, eu estou pronto para te receber,
O extraterrestre vem e traz para ele todos os conhecimentos, comunicação por telepatia, tudo. Tem pessoas que vivenciam isso. Isso é muito interessante, isso aí faz parte de nós, não é algo, não faz parte do filme Star Wars, né, esse filminho aí que fizeram, não. A turma toda ensina que o extraterrestre é um cara que vem abduzir, isso aí é tudo para o homem ficar com medo e não buscar o conhecimento, como sempre é feito, para ele vivenciar no medo. E não é por aí. Porque o ET, vamos assim dizer, ET é extraterrestre, que não está na Terra é extraterrestre. Nada mais são do que espíritos evoluídos. Só que o espiritismo, ele criou uma religião, o quê? Para você vivenciar só aqueles espíritos que estão num plano acima de nós, só. Né? Aqueles que viveram na Terra, desencarnaram, que tem que evoluir, que tem que não sei o quê, aceitar Jesus e pá, você está pronto se aceitar Jesus. E não é por aí. Porque o médium, quando ele faz um trabalho bem feito, quando ele caminha na luz, ele pode ter o contato com seres iluminados, não só Bezerra de Menezes, André Luiz, mas com seres estelares. Entendeu? E é isso que nós temos que entender. Acabar com a religiosidade. Quem são os anjos que apareciam lá atrás, lá que está escrito na Bíblia, apareceu anjo Gabriel, tudo. Nada mais era do que o Sananda. Nada mais era do que esses seres estelares aí, preocupados com o planeta Terra, para fazer evoluir, para que nós nos evoluamos como eles estão na 7ª dimensão, e nós ainda na 3ª dimensão aqui, sofrendo na roda de Sansara, passando de encarnação em encarnação. Nós não podemos viver uma encarnação achando, quando eu vou lá, né, eu vou no mundo espiritual, eu vejo que eu não fiz nada certo, então eu falo, eu quero reencarnar de novo, eu vou lá, escolho uma família e volto aqui, vai ficar nesse círculo vicioso até quando? A gente tem que aproveitar essa que está aqui, falando, não, vou fazer o melhor aqui, porque eu não quero voltar nesse planeta mais, esse planeta denso, com muita maldade, eu quero evoluir. Eu quero evoluir. Um ser como o Sananda, ele só encarna, ele não volta mais para o planeta Terra, para quê? Ele pode ir onde ele quiser. O ser, quando é evoluído, ele vai em qualquer planeta. Quando você dorme, né, o seu espírito sai, ele vai para lugares incríveis que você nem imagina. E se você ainda é um médium evoluído, nossa, você vai viajar a galáxia inteira e não sabe. Se você contata com um mestre aí, um espírito iluminado, então ele leva você para lugares incríveis. E você vai aprender tudo aí que tem fora. Mas você está doida, isso aí é coisa da cabeça da pessoa, será? Você não fala com o espírito? Você não tem a 3ª visão para você ver? Por que nós temos a nossa mente, então? Simplesmente para estudar matemática, física, química, biologia, nossa língua? Para amar uma pessoa, sofrer para caramba, né? Para vir numa família desestruturada, né? Numa família que não dá o direito das pessoas evoluírem, que não tem entendimento, não por culpa deles, porque eles também não são evoluídos, não é só para isso, não. A gente tem que ser esperto, tem que ser inteligente. Jesus falou isso. Existe muita morada na casa do meu Pai. Não é só, acontece que até hoje ensinaram para o ser humano que ele é o único ser, que tem gente que acha que Deus está sentado numa nuvem olhando aqui e fala, hoje eu vou sacrificar aquela pessoa, vou mandar uma coisa para ela de bom, eu vou mandar algo, aconteceu uma catástrofe, foi Deus que mandou. Né? Isso é muito simplista, achar que, de repente, o Criador que nos criou, de repente vai mandar uma catástrofe como aconteceu lá no Rio Grande do Sul. Você acha que foi Deus que mandou aquilo? Claro que não. Só que aconteceu aquilo, tudo, para as pessoas acordarem, porque muitas pessoas estão sendo retiradas do planeta. Aquelas pessoas que não acordaram para a realidade, elas serão retiradas. 2/3. 2/3 será retirado daqui. Entende? Então, o que acontece? Só que quando houve as catástrofes lá, né, os seres estelares, Astar Sheran, todos esses imbuídos, envolvidos no controle do planeta, os arcturianos, né, os seres estelares, todos eles estavam acolhendo aquelas almas. Era esse trabalho que eles estavam fazendo, e Astar Sheran, ele fala, a gente não pode interferir, porque se eles quisessem, eles poderiam parar aquelas águas.
Ele falou, a gente não pode interferir, nós podemos acolher as almas, mas não podemos interferir no processo, porque é uma coisa que o ser humano tem que passar por aquilo, porque são pessoas que não entendem. Não entende. Olha só que incoerência que aconteceu no Rio Grande do Sul. Teve um cara lá que ele deixou os animais, uns porcos, presos, e foram lá uns voluntários, salvaram todos aqueles porcos. Sabe o que os caras fizeram depois? Um churrasco com todos os porcos salvos para eles comerem. Acha certo isso? Não dá. Quer dizer, o ser humano, ele não tem. Então, deixasse o animalzinho morrer lá na enchente. Salvou para matar. Quantas pessoas esqueceram cachorro, gato, tudo preso, amarrado lá? A própria Quibase, eu não compro mais nada deles, porque eles deixaram no porão, lá no Rio Grande do Sul, os animais todos presos. Morreram uma porção de animais porque ficaram presos no subsolo. Olha que absurdo, sabendo que ia ter enchente, o que tinha que fazer? Tirar. Então, o ser humano ele não tem essa consciência ainda. Então, ele tem que ser retirado. Ele tem que ser retirado. Aqueles que não têm a consciência são retirados do planeta. É por isso que acontecem as catástrofes. Quem é médio, quem estuda a mediunidade, entende perfeitamente esse processo. Quem lê o Livro dos Espíritos vai entender o que eu estou falando. E é esses conhecimentos que a gente tem que buscar para entender a vida, para viver bem. E era isso que eu queria falar para vocês. Alguém aí quer perguntar alguma coisa, quer falar alguma coisa, fique à vontade, que senão eu vou encerrar esse vídeo aqui. Mas muito obrigada pela participação de vocês no chat, né? Seria interessante que a gente desenvolvesse uma live assim, onde a gente pudesse trocar ideias, as pessoas falarem, né? Eu estou vendo para que a gente possa abrir, como é que eu vou dizer aí, não seria um chat, um vídeo onde as pessoas que têm interesse, porque eu sei que no grupo em que a gente está, existem pessoas muito interessadas, pessoas inteligentes com conhecimento, e que a gente pode fazer uma espécie de um chat ao vivo, né? Seria muito interessante. Meu filho teve uma... Então, as experiências fora do corpo, elas acontecem o tempo todo. O tempo todo elas acontecem. Isso aí não é coisa de uma pessoa só. Quando você dorme, o seu corpo sai, o espírito sai do corpo e há 9 anos ele teve isso. Ele continuou desenvolvendo isso, porque ele é um escolhido. Ele já tem meio caminho andado, ele tem que dar andamento nisso, não deixar passar. Entendeu? Quando a pessoa tem essa manifestação, ela é uma escolhida, ela já tem a terceira visão, ela já tem o entendimento e ela tem que dar continuidade, entendeu? Cada vez mais ela vai evoluir, cada vez mais. Entendeu? Acontece, existem muitos casos aí de pessoas que a gente que convive no meio, a gente fica sabendo, de muitas pessoas que desenvolvem aí e conseguem. O que é a mediunidade? É isso, todo mundo pode ser médio, todo mundo tem a glândula pineal que precisa desenvolver, é através da glândula pineal que a gente entra em contato com outro mundo. Ele disse que ficou... Quando não tem conhecimento, tem medo, né? Que via eu e ele de longe. Então, mas isso aí, sabe por que ele está com medo? Porque manda ele estudar, manda ele ler, começar a ler o Livro dos Espíritos do Allan Kardec. Lá tem as perguntas, as respostas, e a hora que ele for buscando isso, ele vai começar a entender. Entendeu? Maravilha, tudo novo para mim. Fui católica, evangélica, agora... Então, querida, vai estudar que você vai descobrir coisas incríveis. Porque eu até hoje, cada dia eu descubro uma coisa interessante. Entendeu? O Livro dos Espíritos é um livro de perguntas e respostas. Na verdade, quando a turma fala, foi Allan Kardec que descobriu o espiritismo, não. Quem descobriu o potencial mental que nós temos foi Helena Petrovna Blavatsky, uma russa, uma psiquiatra, que havia as crianças que começavam, elas fixavam a mente na mesa e a mesa girava, a mesa levantava, 2 crianças.
e ela começou a estudar, e ela foi buscar essas crianças lá estudar no Tibete, e ela viu. E na França, daí o rei Felipe, né, o Rivail, que é o Allan Kardec, ele era um pedagogo, ele não era espírita, ele era um pedagogo. E ele estava sem fazer nada, tinha sido mandado embora do emprego dele, né, porque estava vendo a Revolução Francesa, e o rei Felipe chegou para ele e falou: olha, tá muita confusão aí, tá todo mundo querendo saber, por causa dessa história que aconteceu na Rússia, eu quero que você faça um livro falando o que é isso realmente de pergunta e resposta, e ele foi lá com a madame Helena Petrovna Blavatsky, começou a fazer pergunta e escreveu o livro dos espíritos. Mas nós temos pessoas incríveis na China, na Índia. O budismo, ele traz lições incríveis. O Buda foi... Jesus conviveu com o Buda e ele falava que a pessoa mais inteligente que ele encontrou aqui foi Buda. E quando ele voltou de novo lá para Nazaré para levar o ensinamento do Buda, foi quando mataram, quando inventaram aquela história de matar, que ele não podia levar o ensinamento. Podem reparar para vocês verem, toda pessoa que ela inventa os ensinamentos, ela passa por um monte de coisa. Tem uma pessoa que já veio oferecer para mim, vamos filiar esse canal aí para a gente fazer junto? Falei, não quero. Eu que comecei isso aqui, eu não vou, ainda mais uma pessoa que não é de confiança, que eu sei que ela vai fazer o quê? Ela vai pegar o canal e vai parar? Né? Enquanto eu puder levar conhecimento, eu vou levar, entendeu? O conhecimento. Mas eu não preciso de outra pessoa para fazer. Eu falei para ela, é simples, abra um canal para você, se você tem essa intenção. Eu já fui procurada por pastor, já fui procurada por uma... eu tenho, meu irmão é pastor, pergunta se ele conversa comigo isso, porque ele não nem toca no assunto. Ele me respeita pra caramba, quando ele tem um problema, vem conversar comigo, né? Mas só o fato que ele sabe que eu falo mal da religião, da igreja, para mim, é a maior besteira que existe, que não evolui ninguém, né? Então, ele não fica quieto, ele nem vê o que eu escrevo, o que eu faço, entendeu? Porque para ele, né, ele é um pastor, entendeu? Tá errado isso tudo. Tá errado, mas é o que eu falo para ele tem potencial, inclusive tem mediunidade para desenvolver. Eu sempre pergunto para ele, o que você está fazendo da sua mediunidade? Onde foi parar tudo isso? Ele não responde, entende? Então, por quê? Que segue os parâmetros da igreja. Mas daí minha mãe vem e fala assim, mas ele ensina diferente. Eu falei, não interessa, tá sob a organização de uma igreja que não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Tem muitos pastores saindo da igreja e falando um monte de coisa aí a respeito do que se passa, como é a escritura, tentando explicar para as pessoas. Só não aprende quem não quer. Só não vê quem não quer. Tá? Isso aí está aí o ensinamento para quem quiser. É trabalhoso? Porque é um assunto que a gente não domina. São coisas, mas a hora que você pega, o próprio mentor seu, ele vem e ajuda você a entender. Ele vai clareando a mente da gente, você vai aprendendo. Gente, eu não nasci sabendo. Eu tive essa curiosidade de aprender, eu já comentei isso num vídeo meu, não sei se vocês sabem. A minha filha, ela tinha 4 anos de idade, e a mais velha, e ela via espírito. Ela via espírito, ela falou, mãe, está saindo uma fumacinha da minha mão. E ela ia falava, mãe, tem uma mulher no meu quarto. E eu não vi, eu tinha 21 anos de idade, 20 e poucos anos, eu não sabia nada daquilo, eu tinha medo, não entrava no quarto. A hora que ela falava que a mulher estava no quarto, mas quem falou que eu entrava no quarto? Mas nem passava na porta. Eu falei, eu não posso viver assim, eu tenho que educar minha filha. Eu fui teve uma semana cósmica aqui na cidade, uma semana com pessoa, fotógrafo que ensinava a ler a foto Kirli, a aura, tinha psiquiatra, tinha profissional da área que estava desenvolvendo sobre o misticismo. O que eu fiz? Isso há 40 anos atrás. O que eu fiz? Fui fazer o curso, paguei caro pra caramba, fui fazer o curso. Cheguei lá, falei com o psiquiatra, contei a história, até ele falou para mim, a sua filha tem a maior sorte de ter a senhora como mãe, porque se fosse uma outra pessoa, ia achar que ela é doente, ia começar a dar remédio tarja preta, ia dar não sei o que para a menina, e ela tem mediunidade, ela tem a terceira visão aberta. Daí o meu sogro, né, que era médium, um dia ele estava na minha casa e minha filha veio, mãe,
a mulher está lá no meu quarto, vamos lá. E ele era vidente, meu sogro, falei, vai lá ver, porque eu não entro no quarto. Ele foi lá, ele falou assim, mãe, o que você está fazendo aqui? Você está deixando todo mundo com medo. Era a mãe dele que vinha visitar a minha filha, que tinha ligação, porque eles tinham sido irmãos numa outra existência, e ela vinha constantemente lá. A partir do momento que meu sogro falou para ela não vir mais, ela não veio mais. Entende? Então, olha como processa as coisas. E se eu fosse só pela medicina, eu ia começar a encher minha filha de remédio, né? E hoje ela é uma mulher perfeita, é inteligente pra caramba, mora na França, tem um emprego excelente, tem 2 filhos, uma pessoa maravilhosa. Entende? Então, isso eu aprendi por conta dela. Quer dizer, tudo está certo. Ela já veio para que eu aprendesse isso. Porque, como descendente de italianos, né, todo italiano tem um padre na família. O forte na minha família, a religião é católica, né? Tem o lado cigano da mãe da minha avó, que veio da Albânia, só que os ciganos, eles não têm religião, mas eles seguem a linha de Santa Sara Cali, eles acreditam no Deus, no Deula, né? Eles acreditam só isso. Mas conforme eles vão passando em algum lugar, eles vão vivenciando a religião. E a filha, que é a minha avó, filha dessa minha bisavó, né? Ela era super católica. E a família não acredita, mas eu sou a encarnação da cigana. Né? Se eu falo isso, eles são tudo católicos e não acreditam, são católicos que vivem na igreja, de procissão e tudo. Para eles, eu sou a ovelha negra da família. Mas quando morre um, daí vem tudo correndo para mim, ai, porque morreu não sei quem. Tá? Primeiro, no dia da morte, ela está sentada à direita do pai. Daí eles veem que não dá certo e vêm conversar comigo, falar, fica calma, a pessoa está ótima lá, está vivendo no outro plano lá, está feliz da vida. Senta no sofá, chama a pessoa, conversa com ela que você vai ver. Entendeu? Então, é mais ou menos por aí. Né? A gente começa a vivenciar o outro lado da vida, um lado místico. O lado místico é magnífico. É a verdadeira floresta encantada aqui, você buscar pelos ensinamentos. Vocês vão ver, você traz maravilha para a vida. Esse moleque, esse seu filho que você falou que ele tem ele vivenciou isso, pede para ele explorar isso sem medo, porque vai vir um mentor e vai ajudá-lo a fazer a viagem que ele quer, ele vai aprender coisas incríveis, vai começar a dar ensinamento para uma porção de gente, tá bom? E era isso que eu queria deixar para vocês, né? Namastê!